Começando o estudo 16 em Atos, nós vamos estudar agora Atos 17. Gente, aconteceu tanta coisa. Quem está pegando agora o bonde andando, como dizia minha avó, minha mãe também, e meu pai também, acho que todo mundo falava. O que acontece? São tantas emoções no livro de Atos que até euzinha, gente, eu nasci na igreja. Eu estudo a Bíblia há 1.500 anos, tá? Sabe como Raul Seixas? Eu nasci há 10 mil anos atrás? Estou por aí, ó, por aí. Como é que é? Meti o pé na lama da arca, né? Mas eu nunca tinha visto o livro de Atos assim, dessa forma que eu estou vendo agora, sabe? Eu sempre achava que o livro de Atos, não vou estudar isso não, é muito histórico, muito monótono. É que tem na cara da gente que é um absurdo, né? Então é muito legal a gente estar estudando e assim, eu sempre digo, eu uso vocês como pretexto para eu estudar. Então, eu estou amando. E o pior, nem vou pedir desculpa, porque eu não estou arrependida, tá? Eu acho normal mesmo e curto pra caramba. Por isso que a gente grava e põe lá. E hoje nós vamos falar de Atos 16. Que, como é que é? Continua os bafão, né? Se é que tinha bafão, pode falar disso, né? Os estresses, né? Da época. Então, nós vamos lá, vamos ver. Acho que vai dar para a gente bater o capítulo 17 inteiro hoje, tá bom? Então, a primeira pergunta é o seguinte: qual a atitude de Paulo e Silas em Tessalônica e o que causou a discórdia? Nós vimos já a semana passada aquele negócio, eles cantando na cadeia, caiu tudo, lembram disso, né? Que eles queriam viajar por um lugar em viagem missionária, o Espírito Santo falou não. Então, uma das perguntas era essa: uai, mas se era para fazer uma coisa para Deus, por que Deus falou não? Porque Deus tinha um outro propósito. Então, muitas vezes, que sirva de lição para a gente hoje, muitas vezes Deus não quer que nós façamos tal evento, mesmo que seja evangelístico, porque às vezes Deus tem um outro plano. E aí ele começou assim, nós começamos isso no capítulo 16, e quando chegou no final, já tinha a resposta, por que o Espírito Santo não permitiu que eles fossem, tá? Então é muito legal isso, você ser sensível à voz do Espírito Santo. E como você vai ser sensível? Se você tiver intimidade, tá? Porque o Espírito Santo, ele fala suave. E às vezes os barulhos do mundo são tão altos que tiram o nosso foco, a gente não percebe. A gente quer, mas eu vou fazer, é para Deus, é culto, não. Tem coisa que o Espírito Santo não quer que você faça, mesmo que seja, a sua intenção seja boa, o momento você acha que é tudo ok, mas se não é da vontade do Senhor, não virá. Porque Deus é soberano. Deus não precisa do seu palpite para como agir no mundo espiritual. Mas não tem problema, porque para pregar a palavra está valendo. Não, cabeça, usa a sabedoria para poder discernir se o negócio, o seu projeto é válido, está na vontade do Senhor ou não, tá? Então, nós vimos isso foi muito forte na lição passada, tá? Que foi sobre Atos 16. E aqui nós estamos vendo que eles estavam em Tessalônica, e o que aconteceu? Vamos lá. Já falei, eu vou falar os nomes aqui, já falei essa semana passada. Não é para pegar esses nomes loucos e botar em filho, tá? Fala sério, tudo isso aqui é nomes de lugares, de cidades. Então vamos lá. Tendo passado por Anfípolis, gente, Anfípolis é fogo, né? E Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, quer dizer, era assim que ele fazia, foi procurá-lo por 3 sábados, foi procurá-los quem? Os judeus, né? Por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das escrituras. Eu acho máxima essa palavra. Lucas é muito intenso, né? Arrazoou. O que é? Ele falou tanto e com tanta propriedade que todos ficaram pasmos ouvindo. E aí, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então, com essa palavra, quando você vai falar no nome do Senhor Jesus, não é para você inventar história, falar o nome de Jesus. Aqui, Paulo, ele estava pregando, não, ele estava contando o que é que aconteceu. E detalhe, ele não viu.
Paulo contou de acordo com o que ele ouviu de Barnabé. Ele não viu isso e, no entanto, ele foi o maior pregador para os gentios. Lembrando novamente que o gentio não é palavrão, tá? O gentio é aquele que não é judeu, tá bom? Então, você fica chamando o povo de gentio, não é palavrão, não tem... Seu xingamento não vai cumprir o papel que você deseja, tá? Não adianta chamar o povo de gentio, porque não funciona. Então, vamos lá, voltando. Pergunta 2 diz o seguinte: o que causou inveja nos judeus daquela região? Olha o que aconteceu. Expondo, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Quer dizer, o que ele aconteceu? Ele falou com tanta propriedade que numerosa multidão de grego, gente, de grego, não é de judeu, de grego, se converteram. E fala assim, as distintas mulheres, né? Ó, oh, que chique, né? Mulher distinta, né? Somos nós, tá? Somos nós, né? Ok. Aí a terceira nós vamos ver. E qual a atitude dos judeus movidos pela inveja? Inveja, gente, existe uma diferença que a gente fala inveja santa, nenhuma inveja santa, tá? Então, existe uma coisa assim, eu vejo que você tem o dom da palavra, você prega e as pessoas aceitam. Aí você pensa assim, eu quero ser que nem ela, tá? Isso é uma coisa, você vai se esforçar para fazer da mesma maneira que a outra pessoa faz. Agora, eu vou pegar o lugar dela, isso é pecado, porque isso é do demônio, tá? O que é? É você, como você não tem, você quer que o outro perca. E era isso que eles estavam fazendo aqui. Então, movidos por inveja, o que eles diziam? Movidos por inveja, trazendo consigo alguns homens maus. Gente, eles foram procurar bandido, tá? Homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo, porque ele estava lá, tá? E aí, porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante a autoridade, chamando. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os demais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Sabe o que aconteceu aqui? Eles viram que um monte de grego estava lá. O que eles fizeram? Foram lá pegar os bandidos e começaram a simular um tumulto, porque diziam que eles foram causar estrago na cidade, né? Então, o que aconteceu? E aí é que vai começar agora a gente pensar. Quais as atitudes dos berianos? Beriana é porque eles foram para Bereia, tá? Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Cada vez que eles chegavam, gente, eles iam para a sinagoga. Eles não iam passear no shopping primeiro para ver o que tem de novidades, tá? Eles já iam direto para a sinagoga. E eles foram para a sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Olha isso aqui. Vamos falar uma coisa. O que eles eram judeus? Essa turma aqui era judeu, tá? Apareceram dois caras falando um monte de coisa. O que eles fizeram? Foram confrontar de acordo com a palavra. E nós, hoje em dia, nesse dia de hoje, qualquer um vem com uma revelação única. Ô, meu filho, faz mais de 2000 anos que Jesus nasceu, que o cristianismo está na Terra. Você acha quem é... Vamos falar você, vou falar eu. Quem sou eu na fila do pão para agora ter um insight? Só Deus me revelou isso na Escritura. Gente, não existe uma revelação bíblica que exclusiva para alguém. E nós temos a tendência de seguir essas pessoas. Nossa, ele falou isso, é tudo coerente.
Você pega qualquer texto bíblico e desenvolve ali uma religião até. Ontem eu estava no estudo bíblico na minha igreja para brasileiro, e o rapaz, ele estava contando, assim, a pregação do pastor foi muito legal, e ele está mexendo com inteligência artificial agora. Ele pegou, baseado na pregação do pastor, ele pôs assim, para inteligência artificial, olha o perigo. Como é que é? Organize uma religião nova. Levou um tempo, a inteligência artificial desceu para ele aí toda a estrutura de uma religião nova. Olha que coisa, tá? Olha o perigo que a gente está tendo ultimamente. Por isso que até eu falei para a Tamara, eu falei assim, olha, o estudo de amanhã vai falar sobre isso. Por quê? Os irmãos de Bereia, eles foram consultar a palavra para ver se tinha razão. E muitas vezes a pessoa é tão eloquente, você fica tão encantada que você não vai conferir. E aí que saem heresias. Então, eles foram para Bereia, o pessoal mete o pau no bereano, muito pelo contrário. No Brasil tem até seminário bereano, chama bereano, por quê? Eles pegaram os dois, botaram lá e ficavam examinando as escrituras e o que eles estavam falando. Gente, nós temos que fazer isso, ainda mais hoje em dia, que está, o próprio Jesus diz lá, que Deus, que ele abreviou os tempos, porque até os eleitos iam ser enganados. Então, a gente tem que ficar esperto, de anteninha ligada para uma nova revelação, para uma nova visão. Vamos conferir na Bíblia. Se você olhar bem, outro dia, acho que já tem mais de um mês, eu vi uma Bíblia nova, que eles já estão trocando alguns textos e omitindo alguns textos. Então, eu falo e falo de novo para vocês. Pegue a sua Bíblia de papel, aquela velhinha, e guarda. Porque já nós não vamos ter mais uma Bíblia aqui. E o pior, a gente pode ter a Bíblia aqui e ela está deturpada, tá? Então, como a gente vai se proteger disso? Intimidade com o Espírito Santo e comprovando. Ai, porque fulano falou assim, vai lá, fica quieto e vai lá conferir. Vai lá, pega os seus textos, ora e vai conferir para ver o que estão falando. Isso é a maneira que você tem, é a sabedoria que Deus vai te dar para você identificar da onde vêm as situações. Então, é muito interessante isso que aconteceu lá. E, assim, tomara que todas as igrejas fossem assim. Cada vez que chega um ou outro falando, e olha o que aconteceu, eles foram conferir, né, com as estruturas e chegaram à conclusão de que Paulo e Silas estavam certos, ok? Olha a diferença do comportamento do pessoal de Tessalônica e o pessoal do Bereia, tá? Bom, e aí os judeus de Tessalônica, o que eles fizeram? Está na pergunta 5. Logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para o quê? O mais depressa possível fossem ter com ele. O que aconteceu? Os irmãos de Tessalônica foram lá tacar fogo no parquinho. Então, aí o que aconteceu? Separaram os dois, mas depois Timóteo foi com Silas lá. Mas nós vamos ver uma outra coisa aqui. Paulo foi lá para Atenas, né? E aí ele chamou Silas e Timóteo. E a pergunta vem, o que levou Paulo a pregar em Atenas? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que estavam lá. O que ele viu em Atenas? Uma cidade onde tinha Deus para tudo quanto é canto. Sabe, assim, cada um aqui adora quem quer, sabe? Todos os caminhos levam a Deus. Vocês já ouviram isso? Né? Eu nunca, tá? Nunca no Brasil, mas todos os caminhos levam a Deus. Mentira, o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, tá? Não é igreja, não é doutrina, não é santo, não... Quem leva a Deus é só Jesus. A igreja que afirmar que ou qualquer outra coisa leva a Deus,
Isso não é igreja, não é religião, isso é seita, tá? Nós já falamos isso aqui outras vezes, mas só para a gente ficar lembrandinho assim, né? Aqui, pergunta 7. Vocês sabem que Atenas é o berço dos filósofos estudiosos. O que os filósofos diziam a respeito de Paulo? Escuta isso. Alguns dos filósofos epicureus, é uns nomes, e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Quer dizer, já começou a causar desconforto lá. Por isso que Deus mandou ele para Atenas. Qual oportunidade no Areópago aproveitou para pregar a Jesus? Todo mundo que frequenta a igreja sabe desse texto, mas vamos lá. Então consigo, levando ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão a dizer e ouvir as últimas novidades. Gente, Paulo causou terror. Todo mundo queria ouvir, todo mundo queria escutar. Por quê? Ele não falava dele, ele falava o plano da vida de Jesus. A vida de Jesus é atrativo, é irresistível. Ninguém que escuta a história do cristianismo com o papel de Jesus sai sem ser impactado, sai da mesma maneira. E eu vou falar para vocês de novo. Fale a tempo e fora de tempo, porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo, não é a sua parte. A sua parte é pregar. Então, mas eu não sei pregar. Conta o que Jesus fez por você. Pode ser que alguma pessoa esteja na mesma situação e vai aproveitar ouvir isso. Então, nada é desculpa para você não pregar o evangelho. Não sei pregar o evangelho? Conta o que você sabe. Qual é a essência do cristianismo, ok? Então, vamos lá. Eles levaram... Então, Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Gente, olha que legal. Olha que oportunidade que ele teve. Então, o que acontece aqui? Aí Paulo vai descrever, do 24 até o 31, ele vai descrever exatamente o que aconteceu com Jesus e que termina. Jesus veio, as promessas se cumpriram através dele, e aí ele foi acusado inocentemente, e ele foi entregue à morte de cruz, morreu e ressuscitou, tá? Esse é o plano, é isso que ele falou aqui. E o que é que aconteceu depois? Ele não falou, olha o que Deus fez por mim. Ele não falou, olha como eu era. Não, o plano da salvação. O que é? A vida de Jesus. E aí, ouvindo falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Vamos pensar aqui, tá? O que a gente vai refletir sobre o estudo de hoje? Eles mudaram a fala apenas para contentar os ouvintes? Mas aí eu pego aquele texto do que depender de vós, tem de paz com todos. Então, eu vou falar assim, um evangelho light, que é para poder ter um monte de gente na minha igreja. Gente, assim de gente que faz isso. Eu conheço uma igreja, na verdade, eu vou confessar que eu nunca fui lá, mas eu conheço as pessoas que vão lá. Que, tudo bem, que a salvação vem pela graça, não é por mérito nosso. Porém, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Venha como está, mas comece a mudar. Então, eles não falam, o povo dessa igreja, eles não falam nem nada de acusar de pecado, de levar a arrependimento. Não, a igreja da Maciota, né, tá tudo bem, entendeu? Deus é amor no final,
vai salvar todo mundo. Então, você quer pregar um evangelho desse? Tá assim, ó. Aliás, nem isso vai ser novidade, porque já tem umas igrejas assim, tá? Que é só graça. Então, o que acontece? Você tem a palavra. Então, muitas pessoas vão se incomodar. E você acha estranho se ninguém se incomodar. Se todo mundo bater palma para o que você está falando, isso quer dizer que alguma coisa está errada ali. Porque o evangelho do confronto. Então, o que acontece? Nós estamos estudando a Bíblia hoje. Aliás, nós estamos aqui há vários anos estudando toda quinta-feira. Se o estudo não te confronta a nada, a mudar nada, a pensar de outra maneira, não adiantou nada. Desculpa aí, você perdeu 1 hora aqui comigo, podia ir lá fazer tricô, assistir novela, sei lá, se o povo ainda assiste novela. Mas o que você tem que fazer? Eu vou estudar a Bíblia. Então, puxa vida, isso está me confrontando, eu vou ter que mudar nisso. O que é? Então, sempre pense como que você se sente quando você está ouvindo uma palavra. E aí você tem que optar para quando você vai pregar essa palavra. Você quer saber? É só você falar que você, a base de, usa texto bíblico, tá? Que vem para cá que você vai ser rico. Não estou dizendo que tem que ser pobre, porque o próprio Jesus fala mais de dinheiro do que das outras coisas. Então, não é esse o mérito. Esse negócio do evangelho da miséria, isso é uma falácia criada pela Igreja Católica na Idade Média, tá? Mas tudo bem, você tem que ser virtude na pobreza, isso não existe. Mas uma igreja que só fala para você, tá tudo bem, pode fazer isso, pode fazer aquilo que não tem problema, a igreja está cheia. Assim, a rua está cheia, tem um monte de gente. Porém, o evangelho confrontador, sabe, negar a si mesmo. Gente, negar a si mesmo. Eu vi um testemunho de um cara que era gay. Ele era gay. E ele foi dar uma entrevista e ele fala, todo jeito afeminado, né? E ele fala, eu me converti e agora não sou mais. Mas ele ainda tinha aquele jeitão, né? E o cara perguntou, uai, mas então, se você nasceu assim, como que você vai para a igreja? Meu, ele falou uma palavra tão assim, ele disse assim, negar-se a si mesmo. Quando Jesus fala que você tem que negar a si mesmo, é tanto para os vícios, para todas as coisas. Então, ele fala, eu nego a mim mesmo todos os dias, porque o meu eu ainda, né, quer estar nessa prática, mas eu sei que eu não vou mais fazer isso, porque eu sei que vai contra a palavra de Deus. Então, eu achei muito legal a postura dele, esse negócio. Então, eu pergunto para mim e para você, você está negando a si mesmo? É muito fácil para a gente levar em consideração questão de dieta, né? A mulher vive fazendo dieta. Então, o que te domina? Um brigadeiro domina você? Né? Será que você é tão forte, tem um domínio próprio tão que você se deixa aí por causa de um bolo de, ai gente, doce de leite com ameixa preta? Então, isso é um exemplo banal. Mas o que é que você tem da sua natureza humana e que precisa mudar? Qual é o confronto de estudar a palavra e que você vai ter que mudar? Então, você vai falar para contentar os ouvintes ou você vai falar o evangelho puro? Para você falar o evangelho para contentar os outros, você pode até fazer. Só que aí o problema, sabe o que é? Tem muita gente que pensa que é salvo e que não é, porque foi enganado. Tá? Então, não se esqueçam, um dia o meu pai, com aquela delicadeza de alemão, me chamou assim, vem cá, senta aí. Ok, sentei, pronto. Você sabe que você vai para o inferno se você não aceitar Deus, Jesus, né? Porque Deus não tem neto. Não é porque eu e sua mãe somos salvos, você também vai ser. Então, pensa bem, vai, levanta e vai embora. Eu saí, fiquei zonzo uns 15 dias ainda depois de uma dessa. Mas é isso que você tem que falar. Eu lembro a postura que eu senti quando meu pai falou isso. Por quê? Eu nasci na igreja, fiz profissão de fé com 12 anos, tudo bonitinho, conhecia os textos bíblicos, não pecava, então eu podia achar que eu estava salva. E se é o meu pai para me abrir os olhos de que não é assim, então, primeira coisa para a gente refletir, você muda a sua fala para contentar os ouvintes. Não estou falando que é para você ser chato, mas se pegue na palavra, tá? Outro ponto. Qual a sua atitude ao ser sabatinado por sua fé? O que é isso? Você vai conversar com uma pessoa descrente, ela vai perguntar para você o que te faz seguir a Cristo. Você tem resposta?
Você tem uma resposta séria? Você sabe o que você vai falar ou você vai embromar tudo? Ou você vai fugir, ai, não quer falar, pérolas aos porcos, não vou seguir isso. Você tem estrutura e maturidade espiritual para ser questionado sobre a sua fé e continuar. Então, se você não tem, aí eu cutucando, né? Vamos pegar essa semana e tentar embasar a sua fé de uma maneira, explicar de uma maneira que você convença qualquer pessoa que vai chegar para você hoje e te perguntar. Porque isso, se ainda não aconteceu com você, filho, vai acontecer, qualquer hora acontece. Qualquer hora vem alguém perguntar para saber como que você segue essa fé. Você tem estrutura e maturidade para defender a sua fé? Paulo e Silas, eles faziam isso, tá? Aonde? Lá no ninho das cobras, né? Que lá no templo judeu. Agora, outra coisa. Você está disposto a aproveitar qualquer oportunidade para pregar o evangelho? Você está disposto? Ou às vezes você fica num lugar e fala assim, ah, vou tirar folga hoje. Nossa, mas tem aquele ali tão precisando. Não, não vou falar isso não, deixa para o outro falar. Você já parou para pensar nisso? Se você está disposto a aproveitar qualquer oportunidade para pregar o evangelho, saiba que quem dirige a sua vida é o Senhor. Aonde você está e na situação que você está é uma oportunidade, tá? Não existe coincidência. Você não está onde você está, né? Você não está onde você está à toa. Deus plantou você lá. Ai, mas lá o lugar é muito escuro, aí é tudo às trevas. Você não tem que ser luz? Ai, mas ela é povo, o povo tudo sem graça. Você é sal. Você está aonde deveria que estar. Então eu pergunto, se Jesus vier e falar para você o que você está fazendo com a situação que eu te coloquei, você vai responder o quê? Ah, eu tirei férias de crente. Ai, pastor, tá tanto problema, Senhor. Tanto problema em casa, com meus filhos, com meu marido, no meu trabalho. Deixa para o outro pregar, para o pastor pregar? Jesus vai me perguntar isso de você? Não existe coincidência, você não está na sua família à toa, na sua rua, no seu trabalho, na sua igreja, no seu clube, sei lá onde é mais você pode estar. E agora, última pergunta para a gente pensar. Qual a sua atitude quando surge alguém dizendo novidades ou revelações inéditas? Nada é novo abaixo do sol. Assim diz o livro de Eclesiastes, que é Salomão chamado de O Pensador. Qual a sua postura quando vem alguém te contando alguma novidade que você nunca ouviu? Se você é recém-convertido, beleza, vai acontecer mesmo, coisa que você nunca ouviu. Eu, macaca velho, como a gente fala em português, né? Macaco velho, criado na igreja. Como é que vem alguém dizer alguma coisa que eu nunca ouvi? Gente, vamos fazer que nem os crentes de Bereia? Vamos pegar a Bíblia e vamos conferir. Então, quando todo mundo quando eu começo a dar um estudo, eu coloco o seguinte: para estudar um texto, você tem que fazer 3 perguntas para esse texto. Primeiro, para quem escreveu? Quem escreveu? Para quem foi escrito? E o que eu posso aproveitar na minha vida? Todas as vezes que você for ouvir alguma coisa e você for conferir na Bíblia, veja o contexto. Para quem foi escrito, em que momento, quem foi que escreveu e o que eu posso aproveitar na minha vida. Então, eu desafio você a pegar todas essas novas revelações ir lá consultar com a Bíblia, fazer que nem os crentes de Bereia. Não trate mal a pessoa, mas vem cá, eles falam, me conta mais. E eu lá conferir com as escrituras. Seja isso é o princípio da sabedoria, para que a gente não seja enganado, porque o diabo está como um leão, rugindo ao redor de nós, esperando que a gente caia. E a gente vai cair por causa dessas armadilhas, tá? E muitas vezes a gente não percebe que a gente está sendo usado para despistar as pessoas do amor de Cristo, de encontrar com Cristo. Então, nós vemos muito dentro das igrejas, o pior é isso, é que eu olho e vejo dentro das igrejas movimentos baseados em frases únicas, tiradas do contexto, para poder convencer um povo, para falar, oh, aquele lá, nossa, aquela lá é a grande serva, olha só tudo que ela fala.
Não existe novidade. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia foi escrita e dirigida pelo Espírito Santo, tanto que ela não entra em contradição em nenhum versículo, de capa a capa. Então, se vier alguém com uma coisa muito nova, nossa, eu vou estudar. Eu faço isso, eu vou em casa antes. Quando não tinha acesso tanto à internet, eu tinha os livros lá do meu pai. Quando eu ouvia alguma coisa estranha, eu ia lá verificar. E muitas vezes eu falei, nossa, isso é verdade. Ainda uma vez eu ainda liguei para o cara e falei assim, então, toma mais versículo aí para você solidificar a sua teoria. Mas se eu não achei a base bíblica para aquilo, entra por aqui e sai por aqui. Então, vamos estar orando. Você só vai conseguir seguir esses 4 tópicos se você tiver intimidade com o Espírito Santo. Se você tiver a sabedoria de saber discernir a voz que você está ouvindo. Então, não tenha medo. E semana passada, nós fizemos um desafio aqui. Para quem não pegou, se você não pegou, então está na hora de começar o desafio. O quê? É você falar de Jesus para uma pessoa até dezembro. Você vai fazer, nós temos 3 meses. Será que 3 meses é muito para você falar do amor de Cristo para uma pessoa? Eu não sei como abordar. Começa a orar. Começa a orar. É preferível você pegar uma pessoa, é uma pessoa que trabalha do seu lado, uma pessoa que você convive, ora antes pedindo por oportunidade. E o Senhor vai abrir essa oportunidade. E depois que você falar, você não é responsável pela salvação dela. Você falou, e quem vai atuar é o Espírito Santo. Então, nós fizemos um desafio a semana passada e continua de pé. Escolha uma pessoa e vai falar do amor de Cristo. Levar a pessoa até o altar do Senhor. Você não precisa ser santa, correta, pura, sem pecado, porque não é mesmo, tá? Você não precisa se desencorajar devido à sua humanidade. Deus sabe, mas quem convence é o Espírito Santo. Ele quer somente que você fale, a tempo e fora de tempo. Então, mesmo que se levantar o povo do contra, você vai estar lá firme. Mesmo se alguém vier falando um negócio do outro mundo, você vai estar lá firme. E se alguém vier te questionar sobre em que você acredita, você vai estar lá firme. E como você consegue isso? Alimentando a sua alma. Se você alimentar a sua alma da mesma maneira que você alimenta seu corpo, gente, você vai estar dando baile, vai botar Paulo dentro do bolso, tá? Então, vamos ter esse propósito. Vamos ver, né, aprender com o exemplo dos outros. Você esperar aprender com as experiências próprias, você não vai ter anos de vida para ter todas as experiências possíveis. Porém, os espertos vão aprendendo com a experiência do outro. Então, pregue a tempo e fora de tempo. Nós somos a geração do arrebatamento, eu creio nisso. Jesus está às portas, Jesus está chegando. E qual é o seu papel? O que você vai mostrar para o Senhor do que você está fazendo? Tá? Não existe bom trabalho, mau trabalho. Vai falar de Jesus a tempo e fora de tempo. A quem está do seu lado. Tem muita gente que não tem acesso à Bíblia. A Bíblia que a pessoa conhece é a sua vida. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Louvado seja o Senhor. Isso não é motivo de tristeza e preocupação, porque Deus é o que manda e o que capacita. Uhul! Se Ele está mandando, Ele vai te dar a maneira para isso. E quem vai dar o crescimento e acolher é o Espírito Santo. Amém? Semana que vem teremos mais. E não se esqueça do nosso desafio. Não se esqueça do desafio. Uma pessoa até o final do ano de Natal, mesmo. Você vai dar de presente de Natal, vamos pensar isso, né? Mas nós temos 3 meses para escolher uma pessoa, orar por ela e pregar por ela. E não se intimide, nem se desanime se você vê que a pessoa não está recebendo, porque ela está escutando. E tudo que ela escutar vai ficar lá dentro da caraminhola dela e o Espírito Santo vai usar no tempo oportuno, ok? Beijo para vocês, até a semana que vem, ou então em edições extraordinárias, tá bom?